Bom, pessoal, recentemente eu fiz uma enquete aqui no Instagram perguntando sobre a opinião das pessoas em relação ao CrossFit e lesões, né? Então, será que o CrossFit ele é realmente lesivo? Para isso, eu trouxe aqui alguns estudos, vou estar publicando alguns estudos em relação a essa temática, certo? O primeiro estudo que eu trago ele é intitulado A incidência de lesões entre praticantes de CrossFit holandeses. Foi um estudo publicado no The Orthopedic Journal of Sports Medicine no ano de 2017. Foi um estudo epidemiológico descritivo, realizado através de questionário online sobre a incidência de lesões músculo-esqueléticas durante o treino de CrossFit. A amostra foi definida como praticantes de CrossFit com idade maior ou igual a 18 anos e o estudo foi realizado entre julho de 2015 e janeiro de 2016. Os autores definiram lesão muscular como qualquer nova dor, sensação ou desconforto músculo-esquelético resultante de um treino de CrossFit que resultasse em alguma dessas três situações: remoção total do treinamento de CrossFit e outras atividades físicas de rotina por mais de uma semana, modificação de atividades normais de treinamento em duração, intensidade ou modo por mais de 2 semanas, ou qualquer queixa física grave o suficiente para justificar uma visita a um profissional da saúde. E em relação aos sujeitos que realizaram esse estudo, de um total de 553 participantes que responderam o questionário, 90 responderam de forma incompleta, resultando em 463. Desse valor, 2 eram menores de idade, por isso foram excluídos, menores de 18 anos, por isso foram excluídos, restando 461. Desses, 12 não praticavam CrossFit dentro de boxes licenciados, e aí restando somente 449. A tabela 1 mostra dados demográficos em relação às características dos indivíduos, como sexo, idade, composição corporal. O que me chamou a atenção foi que ele colocou o IMC, e pelo que a gente pode ver, o IMC está dentro dos parâmetros normais, né? A composição corporal ela pode influenciar também na questão das lesões. A tabela 2 mostra algumas características em relação à frequência de participação no CrossFit. Na tabela 3 ele coloca a porcentagem de lesões, né, em relação também ao número de lesões sofridas. Então a gente pode ver que aqui 41% da população estudada, né, dessa amostra estudada, experimentaram pelo menos um tipo de lesão. E onde ficam localizadas em maior frequência essas lesões? Né? Em primeiro lugar, fica nos ombros, está nos ombros. Em segundo, nas costas, né, low back, na parte da lombar. E em terceiro, o joelho, como locais de maior frequência de lesões no corpo. A tabela 4 mostra uma análise aí estatística em relação a essas características descritas aqui. Essa tabela ela é um pouco grande, eu separei ela em duas. Aí ela coloca algumas características dos participantes, o número de lesão, sim e não, o odds ratio, aqui junto com o intervalo de confiança e o valor de P. O que a gente pode ver desses dados, né? É que quando a gente vai avaliar a duração de participação no CrossFit, as pessoas que participaram de 0 a 6 meses têm uma diferença estatística em relação às outras. Estatisticamente significativa em relação às outras. Quando a gente olha aqui o intervalo de confiança, como ele não passa pelo 1, então você tem uma relação entre essa característica e o desfecho, que no caso é a lesão. E pelo valor de odds ratio, também maior do que 1, você tem aqui uma relação de que essa característica ela pode ter um efeito positivo para a incidência do desfecho, no caso a lesão. Então, resumindo, as pessoas que participam, né, do CrossFit de 0 a 6 meses têm uma maior chance de desenvolver esse desfecho. Conclusão: os autores eles chegaram ao ponto de que a incidência de lesões, de frequência de lesões para atletas, né, de CrossFit que foram avaliados aqui nesse estudo foi de 56,1%. E aí ele coloca aqui alguns dados dessa amostra. Bem, em conclusão, como é que a gente pode colocar essa conclusão na prática, né? Será que realmente eu posso bater o martelo e dizer que o CrossFit é lesivo? Então, para isso, a gente tem que levar algumas considerações. Então, primeiro, para avaliar a incidência, seria o ideal você fazer um estudo de coorte. E esse estudo ele não foi um estudo de coorte.
Está mais característico para um estudo transversal. Você faz um recorte na realidade, né, alguns dados, e esse recorte ele é necessário do relato de caso de algumas pessoas. Então, ele não é considerado um estudo de coorte, né, que seria o padrão ouro para avaliar a incidência. Outra consideração é o viés amostral, porque no estudo ele diz que quando esse questionário eletrônico, para até ele chegar nessa população estudada, foi feito foi distribuído, né, através de redes sociais. Só que você não tem como confirmar que todas as pessoas que participaram que participam do CrossFit, né, que treinam CrossFit, conseguiram responder esse questionário. Então, será que teve uma grande perda amostral? A gente não sabe. Então, isso causa esse viés na amostra. Viés de questionário, as pesquisas feitas por questionário apresentam alguns viés, como por exemplo, a forma e a maneira como foi apresentado esse questionário à população. Será que o professor do box perguntou ao pessoal quem tem lesão responde esse questionário, quem tem mais lesões responde esse questionário? Será que as pessoas que estavam lá que tinham mais lesões, será que elas eram mais tendenciosas a responder do que as que não tiveram? Bem, se eu não tive lesão, para que eu vou responder? Então é mais ou menos isso que a gente pode pensar. Em relação ao cálculo amostral, não foi feito o cálculo amostral, o que dificulta a extrapolação dos dados para outras pessoas. Você tem a questão do diagnóstico por leigos, porque o que as pessoas comentam, né, responderam que foi lesão, não necessariamente é uma lesão, porque você não tem um critério, uma revisão médica, né, sobre isso. Então você tem essa questão do diagnóstico por leigos que pode ser um diagnóstico errado, porque essas pessoas não têm um conhecimento técnico científico para tanto. Outra coisa é o viés de memória que está presente nesses estudos onde eu tenho que fazer recordações, né? Ou seja, os fatos que ocorreram no passado eu tenho que lembrar, e isso eu posso ter algum tipo de esquecimento e influenciar nesse viés de memória. E as lesões anteriores à prática, né? Será que as lesões anteriores à prática elas não poderiam influenciar nessa alta prevalência de lesões aí nesse estudo? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a partir disso eu concluo que esse estudo ele não foi capaz de detectar a incidência, né? No máximo ali uma prevalência, mas também que não quer dizer que o CrossFit ele seja lesivo, porque também um estudo ele apresenta diversas séries de limitações, né, que podem influenciar aí na conclusão.